Hoje nós conversaremos sobre ufologia. Eu vou começar contando para vocês como foi que eu comecei os meus estudos, aonde foi que eu comecei a me interessar pelos estudos da ufologia, como foi que começou tudo, ok? Bom, eu era um garoto aí de uns 14 anos, 13 anos, por aí, quando começou com aquele vai e vem na televisão, os programas de auditório, aquele vai e vem, me lembro que tinha o programa o extinto Domingo Legal do Gugu e outros programas em outros canais, que eu não me lembro o nome agora, que começaram a explorar com bastante ênfase aquele fenômeno dos chupacabras. E aquilo quando eu tinha a chance de estar próximo à televisão, porque na televisão a gente tem esse problema, né? Você tem que estar na frente na hora que está acontecendo o assunto, senão depois você não vê mais. Então, eu parava ali, largava tudo que eu tinha para fazer e ficava assistindo aquilo ali. Era basicamente uma espécie de folclore que faziam a respeito do assunto, mas começava a se levantar a hipótese daquele bicho, por assim dizer, ser de outro planeta. Então aquilo me deixava fascinado. Quando eu já tinha uns 15 anos, eu me lembro que o meu pai, que trabalha na área de segurança até hoje, ele foi tirar um serviço, acho que era numa locadora, numa banca gigantesca de revistas, ou numa distribuidora, não me lembro bem. E no outro dia me apareceu em casa, eu acho que com as duas revistas, uma de carro, uma de moto, e uma revista UFO estampado na capa gigante, aquele bicho, olha só o que eu falo, aquele bicho, aquele ET gigante, escrito bem grande em cima, Caso Varginha. Meu Deus, aquilo dali foi o start, ali a ufologia me picou e eu fui contaminado e estou até hoje. Então, basicamente foi nessa época que eu comecei, hoje eu estou com 38 anos, com 15 anos eu comecei a me adentrar a fundo no mundo ufológico. Eu comprava todo mês, ou ele me trazia quando ele não me trazia, eu comprava, né? Aquela revista, sempre falando sobre casos ufológicos, muito completa, né? A revista UFO é uma revista muito realmente fenomenal. E ali eu tinha acesso a tudo que a revista, que vocês sabem aí, que a revista dispunhava, né? Aparecia ali todos os casos, todos os fenômenos que estavam ocorrendo no momento, inclusive ao redor do mundo. Então era ali que a gente mergulhava naquele mundo e ficava imaginando, né? Quando eu já estava próximo dos meus 25 anos, por aí, eu me lembro que eu pegava uma moto que eu tinha e subia uma estradinha de terra de noite para poder dar uma olhada no céu mais afastado da cidade, para poder ver se enxergava alguma coisa, ver como que era, como que funcionava isso tudo, né? Levava algumas revistas para ir folheando ali, a garrafinha d'água, e ficava olhando lá pelas tantas, voltava para casa. E foi assim que eu passei a me inteirar sobre a ufologia, sobre estes assuntos, todos esses casos que são inúmeros, né? E também através de muitos filmes. Eu me lembro de vários filmes aqui que me deixaram em êxtase, né, eufórico, por causa de toda aquela os efeitos especiais e tudo. Claro que boa parte desses filmes são colocados para nós como sendo coisas do mal, né? Os extraterrestres são explorados por Hollywood como sendo seres do mal, seres malignos que querem vir escravizar a humanidade, que querem vir tomar o nosso planeta de nós. Isso, ao meu ver, não é verdade, né?
Eu acredito que, olha só, eu acredito que eles já tomaram o nosso planeta e que a gente nem sabe disso. É um tema para o futuro. Então, foi assim que tudo aconteceu na minha vida, é assim que eu tenho estudado tudo isso. Com a chegada da internet foi uma explosão de informação em todos os sentidos, blogs, canais de YouTube falando sobre o assunto, tem canais somente de relatos muito bons, né? Tem canais somente de estudo sobre naves e sobre outros tipos de tecnologias supostamente usadas por estes seres. Então tem de tudo, basta a gente dar uma boa olhada, uma boa avaliada. O bacana da ufologia é que com a chegada da internet, a ufologia ela foi expandindo o seu território e passou a invadir o território mais religioso, mais espiritualista, e então deixou de ser, né, aquela ufologia que fala somente de ver naves no céu, ver os seus tripulantes, quando, como no famoso caso Roswell, cai uma nave lá, todo mundo vai lá querer ver, o exército já chega, já recolhe, mas depois fica todo mundo falando. Então, a ufologia nos dias de hoje ela é muito mais do que naves e seres. Aquele negócio de vigília já é muito mais do que isso. Isso é uma coisa já ultrapassada. Claro que há quem goste, claro que há quem faça. Eu não estou falando que não deve, é muito bacana para quem está iniciando no mundo da ufologia, o contato com a natureza, o contato com o céu, o contato com uma suposta inteligência, uma suposta nave que realmente possa vir a aparecer, e realmente acontece nos dias de hoje, com mais frequência, eu acredito. Então, é muito bacana isso daí. Porém, a gente que já fez essa parte, a gente está mais hoje focado nos estudos mais espiritualistas e mais arqueológicos. Saindo da ufologia mais clássica dos avistamentos propriamente ditos, o mundo, já em 64, se não me engano, foi agraciado com um livro de um escritor que teve a ousadia de tentar ali juntar a ufologia com a arqueologia e de forma muito, muito bela conseguiu nos trazer um livro repleto de informações e imagens que contam que estes seres nos visitam há milhares de anos. Que contam que estes seres estão nos acompanhando durante todo esse tempo e que eles nunca deixaram de vir, nunca deixaram de nos estudar, nunca deixaram de vir e participar da nossa existência. Erich von Däniken, o nome deste saudoso escritor, nos agraciou ali com muita informação e imagens de arte rupestre dentro de cavernas ali, datadas de milhares de anos atrás, que mostram desenhos que são exatamente os nossos discos voadores que nós estudamos hoje na ufologia clássica, né? Seres humanoides como sendo exatamente o que nós estudamos como sendo os Greys. Seres com uma espécie de escafandro ali, aquela roupa de astronauta, aquele capacete redondo, como se fosse exatamente um astronauta de hoje em dia. Desenhos de naves, supostamente como se fossem os nossos foguetes. Outros, inclusive, como se fossem discos voadores mesmo. E não ficamos somente na arte rupestre. O escritor ele foi tão bem ali sucedido na sua
na sua pesquisa, que conseguiu ainda juntar a ufologia com o mundo das grandes construções, as construções megalíticas antigas. Então mostra ali pedras gigantescas, construções gigantescas, coisas que hoje, com a nossa tecnologia do ser humano em pleno século XXI, 2019 hoje, não conseguiríamos construir. E como pode aquelas pessoas que a gente estudou, que estudou na escola, que as pessoas daquela época não viviam mais em cavernas quando construíam aquilo, mas guindastes, ferramentas de corte, pedras que se encaixam ali, que você não consegue colocar uma folha de papel no meio. Como pode pessoas daquela época sem tecnologia alguma, sem tecnologia que eu digo, né? Como pode sem tecnologia alguma conseguir construir este tipo de construção? Então, o escritor ali ele coloca isso daí de uma forma magnífica, juntando essas duas coisas, que somente uma inteligência vinda de algum lugar, de fora, de dentro, seja lá de onde for, ou escondida, usando um tipo de tecnologia escondida, conseguiria construir aquele tipo de mega construção ali, né? Então, ele foi muito feliz nisso daí. Acho que foi o primeiro ufólogo, arqueólogo que conseguiu juntar o mundo da ufologia com este mundo mais antigo. Fora a parte da ufologia casuística e da ufologia arqueológica, temos a ufologia espiritualista, onde basicamente os nossos amigos estudiosos, já tendo uma certa bagagem religiosa, por assim dizer, em uma certa vertente do espiritismo, agraciado por nós pelo saudoso Allan Kardec, estes estudiosos, tendo então bebido desta fonte, já com noções espirituais, passaram a nos agregar ainda mais informação a respeito dos extraterrestres, também passar pelos fenômenos, né? Por estes fenômenos do espiritismo, da espiritualidade superior, daquilo que nós chamamos como erraticidade, daquilo que podemos chamar como roda de samsara ou reencarnação. Baseado nestes ensinamentos, passaram estes estudiosos então a nos mostrar nos mostrar indícios de que estes seres, sejam de que quadrante ou de que planeta são, também devem ser submetidos a estas regras de existência, ou até por outras, que ainda não conhecemos, devem se submeter também a essas regras reencarnatórias ou regras de existência, pois muitos relatos nos contam de seres que se apresentaram para os seus abduzidos, que falam que lá fora é como aqui no nosso planeta. Eles possuem uma ideia de Deus, uma ideia sobre a existência do seu povo, né? A existência do seu semelhante, e que ela passa muito pela ideia do espiritismo, que ela passa muito pela ideia da reencarnação, que ela passa pela ideia do corpo espiritual e do corpo físico. Basicamente seria o corpo espiritual e o corpo físico, que a todos os seres do universo e da galáxia se submetem. Então, baseado nestes ensinamentos, baseado nessas informações que esses estudiosos nos trouxeram, também passamos a entender o fenômeno ufológico também por este ponto. Em muitos, aqui eu estou fazendo uma síntese, em muitos estudos, em muitos, né,
aspectos, eles nos colocam estas informações, falando e juntando também a ufologia com o mundo espiritual, com a ufologia esotérica e espiritualista. Então nós temos a ufologia clássica, temos também a ufologia arqueológica, temos a ufologia esotérica espiritualista. Então, a ufologia não é mais somente os seres. Ela já está em outro parâmetro, em outro patamar. Surge aí então, eu não me lembro a data aqui, os manuscritos, aquelas tábuas de argila gigantescas, né, que o professor Zecharia Sitchin obteve. Eu não sei explicar aqui como que chegou até ele estas placas, porém chegaram e existem inúmeras informações sobre isto, que ele passou a traduzi-las de uma língua antiguíssima, o sumério, para uma linguagem atual. E simplesmente ficou estupefato, abismado com aquilo que contava ali. Eu vou fazer um vídeo somente falando sobre os Anunnaki, ok? O tema é bem vasto, o tema é bem extenso. Para não prolongar muito esse vídeo, eu deixarei para outro esta parte. Mas basicamente surgiu aí um outro tipo de ufologia que eu diria que é a quarta fonte. Basicamente aí o professor Zecharia Sitchin nos agracia com a ufologia da criação, a ufologia do universo, onde pela primeira vez temos acesso ao mito, àquela parte que a gente ficou conhecendo como o mito da criação. A criação do homem, a chegada dos primeiros seres no nosso planeta, basicamente foi isso que ele traduziu daquelas tabuletas de argila, ainda em escrita cuneiforme, e surgindo assim, completando assim mais uma lacuna no nosso livro da ufologia, tão complexo e com tanta coisa para ser estudada.